Boa noite para nós todos. Vamos fazer a nossa oração, agradecer a Deus por esse momento que Ele nos deu, a oportunidade de chegar até na tua casa, Senhor. Ela nos ajudar para nós tirar proveito da palestra que Ele vai passar. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te dou, Senhor, por a força e a luz que Tu nos dás, para que nós tenhamos força para entender e compreender a verdade, que Tu nos passa as mensagens para nós tirar proveito do ensino. Uma doutrina maravilhosa para que nós possamos abraçar e saber compreender e entender. Pai, perdão e perdoa, Senhor, nós todos nessa terra. Ajude, Senhor, os teus filhos a acordarem para a realidade, Pai. Ajude, Senhor, dai força e luz a esses teus filhos, Senhor, que querem trabalhar, mas não têm força na mente. Deixando, Senhor, ir por as coisas negativas que judia de nós, que deixa nós lá embaixo, se nós não tiver alicerce de alguma coisa de ti. Senhor, abra a tua casa para atender nós encarnados, nossos irmãos encarnados, que precisam das tuas orientações. Somos pequeninos diante de ti, Senhor, mas o pouquinho que a gente sabe, a gente passa para aqueles que não sabem, para eles tirarem proveito do teu ensino. Visita as casas de repouso, os orfanatos penitenciários. Dai, Senhor, a sabedoria e ajude, Senhor, esse plenário. Dai calma e tranquilidade, eu sei que estás em cima, Senhor, para limpar essa tristeza que está acontecendo nessa terra. E está acontecendo muita coisa porque estás varrendo, Senhor, esse gira, para limpar, Senhor, escolhidos que precisam da tua ajuda. E tu sabes, Senhor, que nós todos precisamos de ti. Todos nós devemos para ti, não tu a nós. E nós que te joelhos, Senhor, não paguemos a nossa obrigação que devemos contigo. Que tu é o nosso Pai, nós somos teus filhos. Ajude-nos a me compreender, Pai. Que só tu é que podes, mais ninguém. Aqui na terra não tem ninguém igual a ti. Que tu és nosso Pai, nosso defensor, nosso orientador, nossos médicos dos médicos. Atende o nosso pedido, Senhor, se for da tua vontade o nosso merecimento. Eu te agradeço, visita os lares de cada um, Senhor. Que não deixe faltar o pão de cada dia, Senhor, a quem tanto precisa. Abençoe a saúde de cada ser. Em nome de Deus, da Virgem Maria, eu vos te agradeço, que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdão e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não nos deixe cair em tentação, livra-nos, ó Deus, de todos os males, que assim seja. Obrigado, Senhor. Amém. Eu vou ler aqui uma mensagem, mas eu vou me sentar. Eu vou ler do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Caminho, a verdade e a vida. Não perturbeis. A palavra divina não se refere apenas ao caso do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerce sagrado e os compromissos conjugais ou domésticos, sempre atento e a superiores desígnios. O homem ludibriará os impositivos da lei, abusando da facilidade materiais para lisonjear os sentidos, quebrando a ordem que lhes rege ao caminho. Desorganizará a própria existência, os princípios equilibrantes da vida
surgirão sempre, corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vastas. Não separei do que Deus ajuntou. Corresponde também ou não, perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegra, desconhecido do propósito divino. O dever, por mais duro, contribui sempre à vontade do Senhor. A consciência sentinela vigilante do eterno, a mesmo que esteja o homem dormindo no nível do bruto. Permanece apecta a discernir o que construi, obrigação do que apresenta fuga. O Pai criou seres e criou igualmente situações a coisa, justando para o bem comum. Quem desarmoniza a obra divina prepara-se para a recomposição. Quem lesa ao Pai algema o próprio eu ao resultado da sua ação infeliz. É por vezes gasta séculos desatando grilhões na atualidade terrestre. Amarguras percentagem dos homens constitui de milhões em serviço reparador. Depois de haverem separados o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecerá para sempre. Prestigiamos a organização do justo juiz, que a noção do dever identificar para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes é possível perturbar-lhe as obras com sorriso, mas seremos invariavelmente forçados a repará-lo com o suor da lágrima. Que assim seja. Essa palavra é muito boa para quem sabe entender e compreender. Abrir a mente e ler, mas ler para tirar proveito das obras que Deus nos ensina. Pronto. Pode? Era isso? É. Vamos embora. Uma boa noite a todos, que Jesus nosso Senhor nos ilumine, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê lucidez no meio da escuridão. Lucidez. Lucidez para entender o que nós estamos passando, lucidez para nós entender a nossa caminhada, lucidez principalmente para quem está atrás de doutrinar as pessoas que procuram auxílio espiritual. Lucidez, espiritismo é lucidez pura, lucidez com o Senhor, lúcido daquilo que está falando. Então, será que eu gostaria de escutar isso para mim? Isso é lucidez. Isso é lucidez. Nós temos que ter lucidez espiritual. Não ser as virgem tola da parábola de Jesus Cristo, nosso Senhor. Lucidez, Pai, é o que nos falta. Diante disso, precisa nós dizer alguma coisa que nós vivemos num mundo de ingratidão, onde nós também muitas vezes somos ingratos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que no Evangelho, segundo o Espiritismo, está escrito assim, ó, São Luís tirou uma parte só para falar sobre isso. Quando a gente se propõe
a colaborar com o Senhor Jesus Cristo na tarefa de evangelização nossa, e quando nós estamos evangelizados, evangelizar o nosso próximo, a ingratidão nunca nos deve ferir o coração. Nunca. Porque quem mais foi ingrato, quem mais sentiu ingratidão nesse mundo e mesmo assim amou foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso guia e modelo. Por isso que caridade com aqueles que querem atrair pessoas para a sua personalidade não vai dar certo. Vou ler para nós aqui. Benefícios pagos com a ingratidão. No capítulo 19. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em pago de benefícios que... Olha só, a pergunta que ela fez. Se eu fiz um benefício para alguém e aquela pessoa que eu fiz o benefício foi ingrato comigo, o que eu devo fazer? Deixam de praticar o bem para não topar mais com o ingrato. Como as pessoas são ingratas comigo, eu não vou mais fazer a caridade. Não foi o que Jesus ensinou. Quanto mais ingratidão, melhor ainda. Por quê? Porque a criatura que está sendo ingrata não sabe que ela vai desencarnar. Ela vai ter que perder esse defeito da ingratidão. O nosso maior problema está que a gente está afogado na matéria e não quer se acordar espiritualmente falando. A gente acha que tudo é agora em 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. Esse é o grande erro. E que adivinho ajuda, e que não sei o que mede, não sei o que lá, que vidente. Não é assim, gente. Leiamos o Evangelho do Senhor. Nesses, olha só, aquele que não faz mais, não quer mais fazer caridade, pelo fato de só receber ingratidão. Olha o que o Espírito São Luís diz. Nesses, há mais egoísmo do que caridade. Visto que fazer o bem, apenas para receber demonstrações de reconhecimento, é o tal do puxa-saco. A criatura rodeada de puxa-saco, enquanto os puxa-saco estão ali puxando, ou mandam embora. Ou não faz mais a caridade. Por que nós temos na Terra charlatão? Porque o charlatão é rodeado de puxa-saco. O charlatão não tolera a ingratidão. Não tolera, porque se tu for dizer, olha, isso não está nos... É o meu mentor. Tanto o charlatão como o outro estão perturbados. Vou ler de novo. Está vendo como a gente tem que ler? Lucidez. Lucidez. Espiritismo e andar com o Cristo, com a Bíblia debaixo do braço, é lucidez. A palavra, não é a Bíblia, a palavra é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não está em João 1:1. E o Verbo se fez carne. E a carne residiu conosco. Não está no Evangelho de João, que eu vou ler para você, igual que é João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era um Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio dele. E sem ele, nem mesmo uma só coisa veio a existir. Quem é a palavra? Jesus Cristo, nosso Senhor. O Espiritismo diz para nós que ele é o nosso guia e modelo. Quem que levou mais ingratidão foi ele. Até hoje. Vamos embora, vamos raciocinar aqui. Lucidez, nós precisamos voltar, estudar e praticar o Evangelho. Não invocar morto. Não querer doutrinar morto. Conquanto importante quando a gente está centrado naquilo que está fazendo. Aí se preocupar em doutrinar morto, mas o cristão é terrível na prática espiritual. Rodeado de puxa-saco. Vamos embora. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhe vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento.
aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá do céu. Não a receberá. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos. Os fracos aqui, gente, que ele está dizendo, são essas pessoas que acham que bajular gente que tem dom espiritual vai salvar a sua vida. É isso, são fracos. É isso que ele está falando. São fracos. São pessoas fracas de personalidade. Porque se Deus está conosco, está contigo também. Mas por que tu não tens as percepções? Porque tu não quer, não abraça de corpo, alma e mente e coração. Porque o mesmo Cristo está comigo, está dentro da tua casa, ele está lá. Ele está aqui, ele está em todo lugar. Porque olha a linguagem que o São Luís usou aqui. Por que um cristão que é trabalhador, honesto e sincero não está prosperando? Por que será? Por que será? É raciocinar, meu Deus, Senhor. Raciocinemos, lucidez, Pai. Você que vai estar em casa assistindo depois, Senhor Jesus, me perdoa. Seja humilde com o teu Criador, gente. A gente não tem humildade com o Criador. Senhor, me perdoa, me ajuda a entender o que eu estou fazendo nessa terra. As circunstâncias vai vir, gente. Ele não tem boca, ele vai falar. Ele fala com nós com boca? Não é com boca. De mente para mente. Vamos embora. Deveis sempre ajudar, embora saibais de antemão que os que fizerdes o bem não vos agradecerão. Ficai certo de que se aquele que a quem emprestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se Se Deus permite por vezes sejais pago com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança na prática do bem. Nós somos espíritos em evolução. Nessa terra, ou nós estamos sendo provados ou estamos expiando. Provação ou expiação. Ninguém pode dizer assim, eu estou por cima da carne seca. Daqui a pouco nós somos a carne seca. Não demora muito. E daí? Quem é que está por cima da carne seca nessa terra? A felicidade está em salvar o espírito. É eu olhar para a minha carne seca, me serviste muito bem. Ótimo, perfeito. E não está apegado a nada. Porque as pessoas do centro que não têm evidência não vê a força de gente chorando dentro da casa, se esperneando de arrependimento. Aí não vê nada. Claro, então são cegos do espírito. Como é que não vê? E sabeis porventura seu benefício momentâneo esquecido. Olha só o que o mentor vai dizer. E sabeis porventura seu benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Mais tarde. Para você que é praticante do Espiritismo, está nesse livro aqui, ó. Quer ver? Deixa eu achar aqui. A Gênese. Obras póstumas. Está no último livro de todos. Obras póstumas. Obras póstumas são obras depois de Allan Kardec. Eles pegaram os manuscritos que Allan Kardec tinha feito, que não publicou, e botaram aqui. Um deles foi que Allan Kardec não ia terminar a obra dele naquela encarnação. Ele ia voltar de volta para colher os frutos. Hoje nós estamos lançando semente. Mas sabe se a gente não vai colher daqui a 100, 200 anos? Como a gente é imperfeito, Senhor. Olha a nossa pequenez diante de Ti. Uma árvore vive 500 anos. Nós que somos inteligentes não vivemos, às vezes, 50 anos. É isso. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Mas aonde é escrita? Na natureza. Tem ser. A tartaruga vive mais do que nós. Na matéria. Por que, Senhor, esse disparate? É culpa de Adão e Eva. É esse tipo de raciocínio lógico, analítico, é que o Evangelho nos traz para... Bom, hoje eu estou plantando. Se eu sou eterno, quem Jesus botar no meu caminho,
que não entender que vai fazendo coisa que não deve comigo, quando voltar para o mundo espiritual, vai precisar reparar tudo isso. Como? Deus não sabe. Jesus Cristo não falou, não sairás de lá até pagares a última moeda. Foi ele que falou. Vamos lá. E sabeis, porventura, seu benefício momentâneo esquecido não produzirá mais tarde um bom fruto? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. São Luís. Infelizmente, não vês senão o presente. O presente. O ser humano, a matéria é muito momentânea. Nós somos momentâneos. Nós queremos as coisas para o momento, para agora. Só que como Deus sabe que nós somos espíritos eternos, não funciona assim. E como é que Ele vai chamar a nossa atenção? Por meio da dor terrena. A minha atenção, a de você, a sua, em casa, Ele vai chamar a atenção de algum outro jeito. Ele vai ter que chamar. Ei, não é assim. Não é esse caminho que eu quero para ti. Não funciona. Ei, acorda, irmão. Por meio da dor, por meio de sofrimento, por meio de chamamento. Então nós temos que abrir a nossa... Nós temos na nossa mente humana a glândula pineal, que é isso que nos dá a antena para as coisas espirituais na matéria. Estudem em casa sobre glândula pineal. Tem um irmão nosso, médico, o Sérgio, que ele estudou, ele é um especialista, estudou só sobre 30 anos já, ele é espírita também, só sobre a glândula pineal. Você tem, eu tenho, ela tem. É o que nos dá é a nossa Wi-Fi. É a nossa abertura que dá para... Só que nós temos que desenvolvê-la, a sensibilidade dela. Os hindus já falavam sobre essa glândula. Só que agora, vocês estão entendendo, gente? A ciência e o espiritismo andam juntos. É nesse sentido. Só que daí, como ele é médico, está no meio, foi dado essa chance para ele vir com essa missão de estudar essas coisas, vai provando. Está sendo professor para isso. E vai provando aquilo ali. Glândula pineal. Está lá. É o nosso Wi-Fi para o mundo espiritual. Aonde vem as coisas mediúnicas, onde a gente transmite, onde a gente capta. Está ali. E não entendemos isso, sofrimento vem de arrasto. Porque é o jeito como o Criador tem para nos chamar a nossa atenção. Como é o nome dele todo? Laura Sérgio. De momento eu não entendo, mas eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês quiserem ver vídeo dele. Se nós estamos indicando aqui, gente, é porque eu tenho a maior da certeza do que aquele irmão está fazendo, tá? Não é charlatanice, não é um idiota. Não é que ele não está buscando atenções para ele, não. É um irmão muito bem, veio com essa missão, é um espírito bem evoluído. Tá? Então, infelizmente, nunca haveis senão o presente. Trabalhai para vós e não para os outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. E aquele nossos parentes que vê a gente deixando tudo de lado, se dedicando ao Senhor, à atividade espiritual, e querendo ajudar e não estão vendo isso. Olha o que ele vai falar agora. Essa parte que me toca. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos. Podem ser olvidados nesse mundo. Podem passar despercebidos nesse mundo. Mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, quando desencanar, quando morrer, quando juntar as canelas, sei lá o que dizer, o Espírito que os recebeu se lembrará deles e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará sua ingratidão. Meu Deus! O que trazes, meu filho? Como é? Tu não ia lá dentro de um centro escutar aquele rapaz e uma senhorinha 4 olhos lá? Eu ia. E o que é que tu aprendesse de bom para a tua bagagem eterna? Como é? Isso serve para todos nós.
É isso que ele está dizendo. O que trazes? O que trazes, meu filho? Nossa vida é governada por seres espirituais de um escalão que eles têm o poder na mão de nos tirar a encarnação assim, ó. E daí a minha preocupação com tudo fica onde, gente? É a nossa mesquinharia espiritual que nos deixa cego, surdo e mudo para o chamamento. Nós somos o ingrato. Nós somos o ingrato aqui, ó, ingrato com o Senhor, ingrato. Ingrato. Aí bota uma pessoa no meio da família, com coisas espirituais boas, podendo fazer atividades espirituais, mas não. E aí como é que o Cristo faz? Vai fazer como? Vai doer. Vai chamar, como dizem, a veneranda dor. Deplorará sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência. Isso aqui acontece muito, nós que somos, eu e a dona Nena, nós que somos, vou falar na gíria popular, vidente, né? Audiente. Quando alguém está passando por uma problemática, o teu parente quer o teu perdão. É ou não é, coroa? É isso que ele está falando aqui. Tal pessoa quer o teu perdão. Perdoa, ele foi ingrato contigo. E hoje ele sabe disso. Teve que desencarnar para... E essa pessoa, Deus deixa acontecer isso, tanto é para o ser espiritual se encontrar, como para você chamar sua atenção. Opa, tem coisa a mais aí, porque o vidente não sabia que tal pessoa era assim comigo. Como é que ele sabe? Mas a gente não se acorda para o mundo espiritual. Como diz Emmanuel, como é difícil conduzir um encarnado. Vocês acham que é fácil nos conduzir? É passando igual um boi bravo no campo. Entra pelo meio do mato, se arranha todo, só anda pela trilha. Aí volta de volta todo lanhado, depois limpa, vai de volta com o meio do brejo. É o boi do campo, nós somos o verdadeiro boi do campo. Loucos, desvairados. Lúcido, raro na terra somos nós termos lucidez com o Cristo. Senhor, socorro, Pai. Senhor, me ajude a entender, Senhor, a circunstância. Me socorre. Eu sou um filho teu, pelo amor de Deus. O que é que está acontecendo? A minha família está se degradando toda. A loucura está grande, nós não temos objetivo, não vamos chegar a lugar nenhum, está cada vez mais ficando desesperado, a coisa está cada vez mais indo à bancarrota e nós correndo atrás do vento. Pessoas na família, eu não perdoo, e enfermo a mão. A doença vem. A doença vai vir para chamar. Epa! Não é assim, filho? Então eu não vou te perdoar também. A oração do Pai Nosso vai, Pai, perdoa-nos as medidas que nós vamos perdoando a quem nos tem ofendido. Mas a gente vai usar, Pai Nosso, que está no trazendo 50 vezes, não sabe nada do que está dizendo, cara. Lucidez é isso. Lucidez. A oração do Pai Nosso está falando comigo. Mas como é que eu não sei perdoar? Mas eu estou pedindo perdão a Deus. Como é que eu não sei amar? E se eu peço para Deus me amar? Não é? E como Deus é justo, é proporcional. Aquilo que você tem para dar, Ele vai te dar também. Olha como nós somos um ingrato aqui, gente. Ele está falando conosco, não é para os outros. Ingratidão. Que a gente reza o rosário que se diz, Coroa? Deus. Quantos Pai Nossos tem ali? Tem 50. 50 Pai Nossos. 5 Pai Nossos, 50 Ave Maria. 5 Pai Nossos, 50 Ave Maria. É lindo, tá, gente? Mas tenhamos lucidez naquilo que a gente está falando para praticar. Lucidez. Eu falo com os mortos. Eu doutrino os mortos, mas eu estou me doutrinando também, porque senão eles vão rir de mim. Eles não usam carada. Eu vou dizer, irmão, perdoa. Irmão, larga do vício. E eu sou um viciado. Irmão, faz isso, não faço. Eu quero passar... Nós somos ingratidão e hipócrita com nós mesmos, muitas vezes.
Lucidez. Lucidez. Lucidez com a juventude. O que é a juventude? A juventude é o espírito tomando conta da sua matéria e querendo fazer tudo que bem entende. O que o pai e a mãe tem que fazer? Puxa as rédeas. Ah, não, é porque adolescente pode fazer tudo que der. Que história é essa, gente? Não é assim que funciona. Cadê a nossa luz? Aí ele vai se tornar um filho ingrato contigo. Um filho ingrato que vai precisar. E as mães têm isso na pele. Quem é que tem dado fim? O mundo da violência tem dado fim nos filhos. Por quê? Porque deixaram a bancarrota. Não. Puxa a rédea. Mas é adolescente, pode fazer o que quer. Imaginemos isso, meu Deus do céu. Imaginemos nós, se Deus dá tudo aquilo que nós desejamos. No entanto, a gente pede oração muitas vezes, muitas coisas, e não recebe, não é verdade? Senhor, quem é que disse que tu precisa disso? Nós que somos médio audiente, para quê? Não precisa disso. Para a missão que tu tem, não precisa. Eu escuto isso de vez em quando. Não precisa disso, meu filho. Imagina se eu disser para Deus, que história é essa? Lucidez. Mãe, você que já foi mãe, você que é mãe, tenha lucidez na sua cabeça. Eu tenho que dar tudo para meu filho, ele não vai ser feliz com tudo, porque ele é um espírito em evolução. Tu sabe a rebeldia que teu filho já traz? Não sabe. Puxar a rédea, disciplina. Ter lucidez. Deus te confiou um espírito, agora tu vai ter que conter aquele espírito até a idade de maior. É trabalho teu. Depois, faz o que bem entende. Não é assim? É assim, não é? Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam nós uns aos outros seres, para o efeito de um progresso mútuo, onde anda o espírito de Moisés? Onde anda o espírito de Abraão? Aqueles irmãos lá que andaram com Moisés no deserto lá, onde? Estão na terra. Estão por aí. Só que a gente vê isso na repulsa ou na atração boa que a gente sente pelo ser. Meu Deus, eu nunca vi isso, mas eu tenho um amor por isso, uma afinidade. É o Espírito nos dizendo que a gente já teve alguma relação. Olha, vou ler de novo. Tu ler isso aqui é diferente de tu meditar nas coisas espirituais. Ler é diferente. Ah, meus amigos, também estou falando para finalizar isso aqui. Se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual, a nossa encarnação atual, as vossas existências anteriores, graças a Deus e à mediunidade da Dona Nena, hoje eu sei quem são meus parentes em espírito na Terra. Graças a Deus. E não tem outro bicho para dar. Porque o que acontece comigo, o que aconteceu, é batata. Então a gente vai vendo que, puta merda, não é verdade? Mas tem que ter lucidez. Lucidez. Nós temos que ter lucidez. Lucidez. Lucidez espiritual. Lucidez. Porque espíritos, família não é constituída de carne e sangue. Família é espiritual. Isso é tão certo que o nosso Senhor Jesus diz assim, ó. Quem é minha mãe e meus irmãos? A mãe dele foi procurar ele e ele disse, quem é minha mãe e meu irmão? Senão todos aqueles que fazem a vontade de meu pai. É um progresso que a gente ainda não tem por completo. Eu acho que família é só carne e sangue, né? Não. Somos espíritos. Quantas vezes já fui pai, quantas vezes já fui mãe, quantas vezes já fui avô, quantas vezes já fui tio. Ah, meu Deus do céu, você, ela. É isso que ele está. Ah, meus amigos, se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores,
Se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros seres, para o efeito de um progresso mútuo, temos enviados de grande monta na nossa localidade. Quem está ao redor tem que decidir, porque senão só vai sofrer. Porque uma coisa liga a outra. Admirareis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Com essa parte final, eu agradeço a vocês a oportunidade de nós podermos estar aqui. Que Jesus abençoe a todos, os irmãos em espírito que se encontram na matéria. Peçam perdão a Jesus, se encaminhem com o mundo espiritual superior, que o nosso trabalho na Terra é esse, é ajudar vocês a entenderem isso. Não é ficar em cima da gente, é se encaminhar. Agora, tá bom, gente? É isso aí, minha coisa. Uma boa noite a todos, tá, gente?